vamos conversar agora um pouco sobre os eventos adversos pós-vacinação. Nós precisamos lembrar que as vacinas são desenvolvidas, são estudadas e aprovadas para o uso após uma série de testes de muitos anos de pesquisa. Então, nós temos sempre a certeza de estarmos diante do insumo de um imunobiológico que tenha segurança e que tenha eficácia no seu uso. Mas, claro, como qualquer medicamento, os imunobiológicos também podem causar eventos adversos, que vão desde eventos locais, por conta da própria dinâmica, pelo mecanismo da aplicação injetável dessas substâncias, desses compostos, ou então até a reações anafiláticas graves. Então, nós precisamos estar sempre em mente e entendermos que quando aplicarmos, quando prescrevermos um imunobiológico, nós também temos que monitorar qualquer evento que ocorra após a aplicação deste. E agora, em 2021, com a chegada da vacina contra o novo coronavírus, nós precisamos também ter em mente que essas vacinas passaram pelos testes de segurança e eficácia, mas algumas delas também são novas plataformas que eram muito pouco usadas no passado ou ainda não tinham sido usadas. Então, isso demanda que nós tenhamos uma vigilância maior ainda nesse período de pós-aplicação. Porque mesmo com todos os testes realizados antes da liberação desses insumos, com a aplicação de bilhões de doses em todo o planeta, nós podemos identificar, sim, algum novo evento adverso. Então, vamos conversar um pouquinho de como nós identificamos, abordamos e realizamos, então, essa vigilância, essa notificação para o sistema de saúde. Então, muito importante termos isso sempre em mente. Toda vacina, passando por todos os passos de avaliação, de qualidade e segurança, também é um medicamento, também pode ter um evento adverso. Então, a gente precisa estar alerta para notificá-los. Os eventos adversos pós-vacinação, elas podem ocorrer, eventos locais, no local da administração, principalmente pelo procedimento de aplicação, e muitas dessas vacinas, como é o caso da vacina absorvida Covid-19, a vacina distribuída a partir do Instituto Butantan, no Brasil, ela, embora utilize uma plataforma já conhecida de um vírus inativado, ela possui na sua formulação um adjuvante, que é uma substância que é colocada para ampliar a reação imune no local, fazendo com que você tenha uma migração dessas células de defesa até esse local, e dessa maneira você precise de menos princípio ativo. Então, você com uma quantidade menor de princípio ativo, usando o adjuvante, você vai ter uma resposta igual ao uso de uma quantidade maior de princípio ativo. E que, claro, no momento de pandemia, isso agiliza a realização, o desenvolvimento, a produção dessas vacinas e também reduz o custo. Então, a gente tem que lembrar que as vacinas que utilizam os adjuvantes têm uma possibilidade maior de reações, de manifestações locais. Essas manifestações podem ser, desde uma coloração inicial já alterada no local da administração, com um eritema, inchaço, prurido, hipoestesia local, ou mesmo um endurecimento daquela região onde foi aplicada a vacina. Nestes casos, nós realizamos a notificação ao sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento, neste momento, os eventos adversos pós-aplicação da vacina do coronavírus são notificados através da plataforma do ESUS Notifica. Então, através do site www.notifica.gov.br, nós temos acesso a esse sistema de notificação para esses eventos adversos pós-aplicação da vacina.
Então, a gente realiza essa notificação, uma investigação para avaliar se tem outras causas, outros fatores que podem ter desencadeado esse evento, e isso é muito importante para a vacinação subsequente, quando necessária, né? E o que a gente vai recomendar, como nós vamos tratar esse tipo de evento. E podemos utilizar analgésicos simples, de acordo, né, com a dor, né, com essa sensação que o paciente está tendo, com a nossa avaliação clínica. Então, normalmente são eventos autolimitados, que muitas vezes o paciente não precisará de nenhum tipo de tratamento, mas nós devemos reportá-lo e, caso a sintomatologia seja muito exuberante, tratar com os analgésicos. Quando o paciente tem uma manifestação sistêmica, né, então nós já estamos diante de uma reação adversa um pouco mais grave, né? Então, o paciente vai ter manifestações gerais, então, como fadiga, tontura, mialgia, dor de cabeça. Pode ocorrer ainda, né? Febre, tosse, elevação da pressão arterial. Então, normalmente, esses eventos eles não são tão comuns quanto os eventos relacionados diretamente à aplicação, mas também podem ocorrer. Então, neste caso, nós vamos tendo, né, o paciente demonstrado, por exemplo, fadiga e tontura. Nós vamos realizar a notificação e a investigação, se existe algum outro fator, alguma doença associada. Nós vamos orientar o paciente que, nas primeiras horas após a aplicação, ele esteja acompanhado, atente para o risco de queda, e vamos manter uma observação neurológica por um período de até 24 horas. Pacientes que evoluem com mialgia e dor de cabeça, além da notificação e da investigação, nós podemos utilizar analgésicos para o controle dessa dor. E nos pacientes que apresentarem um quadro de febre, tosse, pressão arterial em elevação, nós precisamos, então, orientá-los que isso pode ocorrer, né, de 3 a 24 horas após a aplicação da vacina, faz parte dessa resposta imunológica sendo ativada e que nós devemos orientar o paciente ao monitoramento, retorno ao serviço de saúde e devemos, então, fazer a notificação, a investigação e também tratarmos os sintomas se estiverem sendo sintomas que estão realmente trazendo incômodo ao paciente. Lembrando que, normalmente, essa sintomatologia, né, de ativação do sistema imunológico, ele ocorre de maneira mais frequente nas primeiras doses da vacina. É muito importante a gente sempre lembrar que também nós estamos diante, né, de uma pandemia. Então, existe ainda uma circulação intensa do novo coronavírus e quando o paciente desenvolve algum sinal ou sintoma que pode ser sugestivo da doença pelo novo coronavírus, nós precisamos descartá-la, ou seja, o paciente precisa ser avaliado para que a gente descarte que ele não foi vacinado no período que ele estava em incubação da doença, e então os sintomas que ele vai desenvolver estão relacionados a uma infecção pelo novo coronavírus e não a vacina. Lembrando que é uma vacina inativada e que, então, não vai desenvolver doença no paciente. Tanto, né, a vacina de vírus vivo ativado, quanto as novas plataformas de RNA mensageiro e vetor viral não replicante não vão desenvolver doença. Então, se nós procurarmos no paciente sinais e sintomas da Covid-19, se nós realizarmos exame de PCR e encontrarmos a presença, né, de material do novo coronavírus, isso se trata de uma infecção pelo coronavírus e não uma reação vacinal. Seguindo nos eventos adversos, nós podemos ter ainda eventos adversos gastrointestinais, como vômito, diarreia, náusea, dor abdominal inferior e perda de apetite. Nesses casos, também realizarmos a notificação e investigação, devemos utilizar medicamentos para os sintomas, atentando principalmente no uso de antieméticos, que a gente deve dar preferência por antieméticos que não provoquem sedação,
para que a gente não acabe trazendo mais algum sintoma para o paciente. Devemos orientar, né, uma reidratação oral ou mesmo endovenosa em casos de uma diarreia mais profusa e com vômitos incoercíveis. Podemos necessitar, então, dessa medicação parenteral, mas normalmente o uso da hidratação oral já será o suficiente. Também, dependendo da dor do paciente, devemos recomendar a analgesia. E, nos casos de vômitos, atentando sempre para a broncoaspiração. Além disso, né, no topo dessa cadeia de eventos, nós podemos ter os eventos adversos relacionados à hipersensibilidade, né? Então, a resposta exacerbada, imediata, a aplicação desse medicamento, desse imunobiológico. Até o momento, esses casos eles têm sido extremamente raros, né? São, com todas as vacinas, extremamente raros, mas precisam de monitoramento e muitas vezes intervenção imediata. Por isso, a importância de estarmos atentos a eles, né? Então, nós podemos ter a reação de hipersensibilidade do tipo anafilática ou não, e elas vão se manifestar através da presença do prurido, eritema, urticária leve e evolução para angioedema. Então, a gente precisa estar sempre atento. Se o paciente tiver prurido, inchaço apenas no local da vacina, observar o paciente no local onde nós realizamos a aplicação, ou se após a gente precisa tê-lo novamente no serviço de saúde. Então, nós temos que avaliá-lo por pelo menos 4 horas, para que a gente estabeleça se está havendo evolução para sintomas generalizados. É muito importante, sempre que estivermos diante de uma reação, né, de hipersensibilidade pós-vacinal, que nós entremos em contato, além, né, da nossa notificação através do sistema Notifica do Ministério da Saúde, nós também entremos em contato com o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o CRI, né, do nosso estado. Então, esse contato com o CRI vai nos trazer orientações imediatamente e, inclusive, nos ajuda na decisão por vacinar com uma segunda dose, por exemplo, novamente esse paciente. Então, é sempre muito importante esse contato com o CRI. Caso os sintomas não diminuam após esse período de 4 horas, ou se a gente observa generalização, o aumento da sintomatologia com sinais de gravidade, nós devemos acionar, né, se nós estivermos num serviço de saúde que não dispõe de serviço de emergência, nós devemos acionar imediatamente o SAMU, Serviço Móvel de Urgência, informando ao médico regulador que nós estamos diante de um evento após a administração de vacina, então um EAPV. E a gente tem que, então, monitorar cuidadosamente o paciente até o serviço de emergência chegar. Então, lembrando, né, que a gente precisa também ter sempre o cuidado de ter disponível na unidade onde a gente está aplicando os imunobiológicos medicamentos que possam servir para um primeiro atendimento em caso de anafilaxia grave, monitorando, né, o paciente e até necessitando, né, de uma manobra para estabelecer ou para manter as vias aéreas desse paciente. Então, é muito importante lembrar, nós estamos diante, né, de novos imunobiológicos, novas vacinas para o coronavírus, algumas com novas plataformas, e isso significa que, embora os estudos até o momento tenham mostrado a eficácia e a segurança, nós devemos manter um monitoramento pós início da aplicação na população. Então, é muito importante lembrarmos desse aspecto. E como qualquer outra vacina, que nós já tínhamos esse rito, nós já tínhamos esses cuidados com os eventos adversos pós-vacinais, também vamos ter com essas novas vacinas. Vamos manejar os eventos mais leves, realizando, né, a notificação, a investigação, e em casos de eventos graves, além da notificação, devemos entrar em contato com o CRI estadual, para, né, iniciar essa investigação imediatamente e também para que tenhamos a conduta em relação à vacinação
de uma segunda dose neste paciente, se nós devemos ou não fazer, dependendo do tipo de reação que ele teve, dependendo da vacina que está disponível naquele momento. Então, muito importante estarmos alerta. A partir de agora, vamos vacinar, né, milhares, milhões de pessoas no nosso estado, para que a gente tenha a segurança, a tranquilidade que estamos usando bons produtos, nós temos que continuar acompanhando esses materiais agora, durante todo o período das campanhas.